Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal. Como é bom estar com vocês, mais um dia para juntos lermos a palavra de Deus. Eu sou a missionária Késia, este é o canal Semeando a Palavra com a missionária Késia. Desde ontem nós estamos olhando aí os comentários para ver quem está comentando, tanto aqui na leitura como também no devocional, porque as pessoas que estiverem comentando, todos os dias, participará do sorteio. O primeiro sorteio que acontecerá no dia 10 de fevereiro será desta Bíblia, tá? A Bíblia de Estudo Integrada, abordagem cronológica. Então, vamos lá, vamos participando, comentem, compartilhem, deem um like. Não se esqueça de ativar o sino de notificações para receberem também quando a gente colocar aí o devocional, o pequeno devocional. Não se esqueçam de se inscrever caso você não seja inscrito, tá bom? Hoje é dia 6, é bom 6. Hoje é dia 6 de janeiro e nós vamos ler Gênesis, capítulo 16, 17, 18 e 19 da nossa Bíblia integrada. Então venha comigo, vamos para a leitura de hoje. O nascimento de Ismael, Gênesis capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, a caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica entre Cádiz e Berade foi chamado Beer-Lahai-Roi. Agar teve um filho de Abrão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abrão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. A circuncisão, o sinal da aliança. Gênesis capítulo 17. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade, seja íntegro.
Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abrão prostrou-se com o rosto em terra, e Deus lhe disse: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão. Seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações, e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. De sua parte, disse Deus a Abraão: guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes. Aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, como os que forem comprados de estrangeiros, e que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança marcada no corpo de vocês será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver circuncidado, ou que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo. Quebrou a minha aliança. Disse também Deus a Abraão: de agora em diante, sua mulher já não se chamará Sarai. Seu nome será Sara. Eu a abençoarei, e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei, e dela procederão nações e reis de povos. Abraão prostrou-se com o rosto em terra. Riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei. Eu o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança eu a estabelecerei com Isaque, filho de Sara, filho que Sara lhe dará no ano que vem, por esta época. Quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos em sua casa e os que foram comprados, todos os do sexo masculino de sua casa, e os circuncidou, como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e seu filho Ismael tinha 13. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados naquele mesmo dia, e com Abraão foram circuncidados todos os de sua casa, tanto os nascidos em casa, como os comprados de estrangeiros. Deus promete um filho a Abraão. Gênesis capítulo 18. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância.
Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: Meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer-lhes também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. Está bem? Faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: Depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e o deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: Voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu e disse: Poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu: Eu não ri. Mas ele disse: Não negue, você riu. Abraão intercede por Sodoma. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: Esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas, pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Disse-lhe, pois, o Senhor: As acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Se não, eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: Exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: Se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar: Sei que já fui muito ousado ao ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: E se faltarem 5 para completar os 50 justos, destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele: Se encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrares apenas 40, insistiu Abraão. Ele respondeu: Por amor aos 40, não a destruirei. Então continuou ele: Não te ires, Senhor, mas permite-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: Se encontrar 30, não a destruirei.
Prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: por amor aos 20 não a destruirei. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10 não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Vou fazer só uma perguntinha. Se fosse para acontecer isso na cidade onde você mora, né? Você estaria entre os justos? A destruição de Sodoma e Gomorra. Gênesis capítulo 19. Os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram e disseram: este homem chegou aqui como um estrangeiro e agora quer ser o juiz. Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os 2 homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram da cidade. Um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás, e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Olha quantos que saíram dali, né? A priori, Ló, suas 2 filhas e sua esposa. Vamos aos acontecimentos. Está bem, respondeu ele. Ló, porém, lhes disse: não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando-me a vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena. Está tão próxima que dá para correr até lá.
Deixe-me ir para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei este pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já estava nascido sobre a terra. Então o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Aqui eu tiro duas lições muito importantes. Primeira, Abraão intercedeu pelos seus familiares e Deus os livrou, tá? A segunda lição é, a gente tem que obedecer a Deus de forma integral, né? De forma muito consciente. Aqui disse o homem, né? Você deve fugir para as montanhas, tá? E lá estará salvo. Fuja. Aqui no versículo de número 17 diz assim, olha. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum. A mulher de Ló olhou para trás. Então ela virou uma coluna de sal. Então, quem foram livres daquele grupo de 2 cidades, pelo menos ali, apenas 3 pessoas estavam livres, estavam salvas. Será que nós estaríamos salvos se acontecesse conosco na cidade onde estamos? É isso que é importante, nós estarmos cientes da nossa vida com Deus. A gente tem que estar tão íntegros, né? Procurar a integridade. Claro, gente, que pecadores nós seremos até o final, né? Mas nós temos que estar firmados em Cristo de tal maneira que nós tenhamos a convicção, a certeza de que se Jesus voltar hoje, porque quando Jesus voltar, vai haver a destruição de toda a terra. Se Jesus voltar hoje, nós iremos com ele para a glória. Essa é a convicção que nós temos que ter. E é fácil ter essa convicção. Você tem Jesus na sua vida? Ele é seu Senhor e seu Salvador? Então, zerou. Você pode dizer, eu tenho a certeza da minha salvação, porque Cristo vive em mim. Não sou eu mais que vive. Ok? Vamos lá, continuando aqui. Os descendentes de Ló. Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas 2 filhas ficaram morando numa caverna. Um dia, a filha mais velha disse à mais jovem: nosso pai já está velho, e não há homens nas redondezas que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho a nosso pai, e então nos deitaremos com ele para preservar a sua linhagem. Naquela noite deram vinho ao pai, e a filha mais velha entrou e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos dar-lhe vinho também esta noite, e você se deitará com ele para que preservemos a linhagem de nosso pai. Então outra vez deram vinho ao pai naquela noite, e a mais nova foi e se deitou com ele, e ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho,
e deu-lhe o nome de Ben-Ami. Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas de hoje. Encerramos a nossa leitura. Qual que é o versículo de hoje? Vocês já estão decorados? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Olá! Vamos aos aniversariantes de hoje, dia 6 de janeiro. E se você faz aniversário nesse mês de janeiro, deixa aqui nos comentários para nós parabenizarmos você também aqui no canal e também orar, por vocês. Nós vamos, no final, orar pedindo as bênçãos de Deus sobre a vida de cada um de vocês. Hoje, dia 6, tenho minha querida amiga Tânia Mara de Jaciara. Parabéns, Tânia. O Carlos Melo de Tuiutaba, o André Luiz de Oliveira também de Tuiutaba. Parabéns para vocês, meus queridos. A Valdirene Jorge de Cromínia, em Goiás, aqui perto, né? Deus abençoe você. A Vanilda Sater, minha querida irmã e amiga, irmã em Cristo e amiga, colega do Instituto Bíblico Eduardo Lani. A missionária Vanilda Sater de Barra de São Francisco. Temos também a Igreja Presbiteriana de São João del Rei. Temos o professor Reis Pérez de Moraes, lá de Tesouro. Parabéns para vocês. Temos o Robson Santos de Rio Verde e a queridíssima amiga também, Vanessa Russano, missionária Vanessa Russano, formada também no Instituto Bíblico, que mora em Ponta Grossa. Parabéns para vocês, que Deus abençoe grandemente cada um e que Ele possa inundar a vida de vocês só de coisas boas, só de coisas agradáveis, só de coisas vindas dEle, porque tudo que vem de Deus, de acordo com a vontade dEle, é boa, agradável e perfeita. Então, vamos esperar só a vontade de Deus para a vida de vocês, tá bom? Vamos orar agora por vocês. Feche os seus olhos e vamos comigo receber a bênção do Senhor. Ó Deus de amor, de graça e de bondade, é muito bom, Senhor, estar na presença Tua, Senhor, buscando o Senhor em oração. É bom poder falar contigo. É bom saber que o Senhor nos ouve e que o Senhor é nosso amigo e que o Senhor fala conosco e que o Senhor responde às nossas orações. É por isso que nós estamos hoje com muita alegria colocando diante do Senhor as vidas dos aniversariantes da Tânia Mara, do Carlos Melo, do André Luiz, da Valdirene Jorge, da Vanilda Sater, da Igreja Presbiteriana de São João del Rei, do professor Reis, do Robson e da Vanessa Russano, que estão completando mais um ano de vida hoje. Louvado seja o Senhor por essas vidas, grande Deus. E que o Senhor continue a abençoá-los por tantos anos quantos o Senhor concederá a eles. A nossa oração para eles, ó Deus, é que o Senhor conceda muitos anos de vida, vida longa mesmo. E para aqueles que ainda não se renderam ao senhorio do Senhor, que a Tua graça os alcance em nome de Jesus, que eles venham se achegar a Ti, ó Pai, enquanto há tempo, e que eles busquem o Senhor de coração. E aqueles que já se renderam ao Senhor, que perseverem neste caminho, nessa jornada, cientes da vitória, porque o Senhor nos garante que nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Querido Deus, abençoe-os, ó Pai, com muitas felicidades, muito amor, muita paz, muita prosperidade, muita harmonia no lar e que os presentes sejam muitos, principalmente vindos de Ti a eles, Pai, em nome de Jesus, ó Pai querido. Nós rogamos as bênçãos do Senhor também, para que se algum deles se encontra um enfermo, que a Tua boa mão passe sobre eles o bálsamo do Senhor e cure-os, ó Pai, para a glória Tua. Se algum deles está com dificuldade financeira, venha assisti-los, ó Pai, neste momento, preparando-lhes condições para suprir as suas necessidades. Abençoe-os, ó Deus, também na saúde mental, na vida espiritual, conjugal, emocional, em todas as áreas, que o Senhor os prospere para a honra e glória do Seu nome, porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus que ouve as nossas orações. Louvado seja o Teu nome, ó grande Deus, por Tua bondade, misericórdia e amor sem fim para conosco. Abençoe grandemente, mais uma vez nós pedimos, os aniversariantes com mais presentes do que o presente de hoje, que é o dia do aniversário deles. Obrigada, Senhor, por estas vidas
em nome de Jesus. Amém. E é isso aí, gente. O nosso bom Deus, ele é justo, mas ele é fiel e ele é bom. Vamos?